cursistas! Sejam muito bem-vindos à terceira videoaula da disciplina Análise de Demonstrações Financeiras do curso técnico em Finanças. Na aula de hoje, vamos apresentar a técnica de análise vertical, uma das técnicas de análise de balanços, explicando sua importância como instrumento de análise demonstrativos. Espero que após o estudo dessa aula, vocês sejam capazes de aplicar a técnica de análise vertical ao balanço patrimonial e à demonstração do resultado do exercício. Identificar os objetivos da análise vertical e analisar os resultados obtidos por essa análise para inferir sobre a situação da empresa analisada. Vamos começar? As técnicas de análise que vocês aprenderão nessa disciplina se remetem a relativizações de valores expressos nas demonstrações contábeis. Essas relativizações podem ser percentuais ou razões, quocientes, entre valores de determinados grupos dos demonstrativos, por exemplo, do balanço patrimonial. Existem diversas técnicas de análise. Iremos aprender nessa disciplina a análise horizontal, a análise vertical e a análise por índices. Nessa aula, abordaremos a análise vertical, que também é denominada de análise de estrutura ou análise de composição. Uma das grandes utilidades da análise vertical concentra-se na verificação da estrutura de composição dos itens das demonstrações e sua evolução no tempo, com enfoque especial ao estudo de tendências. A ideia dessa análise consiste em estabelecer um item como base e, a partir daí, verificar quanto cada um dos demais itens representa em relação àquele escolhido como base. Na análise vertical, iremos calcular a participação percentual de cada item, elemento ou rúbrica, em relação a um determinado valor, que é a base. Esse valor pode ser, por exemplo, o ativo total ou o passivo total, no caso do balanço patrimonial, ou a receita operacional líquida, no caso da demonstração de resultado do exercício. Para ter uma ideia, observe a figura 1, a composição percentual do ativo de uma empresa, separada pelos seus principais grupos de contas. De acordo com os percentuais calculados, chegamos à informação de que nessa empresa, o ativo circulante apresenta a maior participação, ou seja, 70%. Essa informação é importante, por exemplo, para um fornecedor que precisa saber se a empresa em questão é capaz de pagar suas obrigações a curto prazo, se comparado com o passivo circulante. Como já mencionamos, a análise vertical é uma técnica de análise de demonstrações contábeis. Ao aplicar a técnica de análise vertical, o analista está transformando os valores monetários das demonstrações financeiras em medidas relativas, chamadas coeficientes ou percentuais, que são medidas que indicam a proporção de cada componente em relação à base. A figura 2 apresenta o que acontece quando se utiliza a técnica de análise vertical. Verificamos por meio dessa técnica, os valores monetários são convertidos em coeficientes ou percentuais. Portanto, o uso da análise vertical tem como principal objetivo medir o percentual de cada componente em relação à base. A base é representada pela percentagem de 100%. O que determina o valor correspondente a esse 100% é a demonstração contábil que está se analisando. Assim, no balanço patrimonial, a base 100% é representada pelo ativo total ou pelo passivo total, o que de fato representa o mesmo valor. Na demonstração de resultado de exercício, a base é estabelecida pela receita operacional líquida. Mas como realizar a análise vertical? Vamos analisar inicialmente como ela é calculada no balanço patrimonial. Nós vimos nas aulas anteriores que o balanço evidencia os recursos tomados, financiamento e as aplicações desses recursos, ou seja, os investimentos. De um lado, a análise vertical mostra qual a composição detalhada dos recursos tomados pela empresa, qual a participação dos capitais próprios de terceiros, qual o percentual de capital de terceiros a curto prazo e a longo prazo, qual a participação de cada um dos itens de capital de terceiros, como por exemplo fornecedores, bancos e outros. Por outro lado, a análise vertical mostra quanto por cento dos recursos totais foi destinado ao ativo circulante e quanto ao ativo permanente. Dentro do ativo circulante, a análise vertical mostra que a percentagem do investimento foi destinada a cada um dos itens principais, como estoques e duplicatas a receber. A comparação dos percentuais da análise vertical da empresa com os concorrentes permite saber se a alocação dos recursos no ativo é típica ou não para aquele ramo da atividade.
Para calcular o percentual de um grupo do balanço patrimonial, é necessário dividir o grupo ou conta pelo ativo ou passivo total. A base é representada pelo ativo total ou passivo total 100%. Ao multiplicarmos o numerador por 100, o resultado da fração já é dado em percentual, e é por isso que na expressão representada pela análise vertical do balanço patrimonial, multiplicamos o numerador por 100. Isso acontece porque no análise de balanço é importante saber o quanto a empresa possui de recursos aplicados no ativo circulante, realizável a longo prazo e permanente em relação ao total das aplicações. O mesmo vale para o passivo, circulante, exigível a longo prazo e patrimônio líquido em relação ao total das origens. Como uma forma de facilitar a interpretação da análise vertical, sempre que possível devemos aplicar arredondamentos nos percentuais apurados para 0 casas decimais. Os arredondamentos são efetuados quando há casas decimais a serem excluídas em um número. Para arredondar números, devemos efetuar o arredondamento de acordo com o critério universal. Esse critério diz que primeiro devemos determinar quantas casas decimais o número terá, incluindo os com 0 casas decimais, ou seja, números inteiros. Devemos observar o número que vem em seguida à casa decimal que vocês determinaram, ou seja, aquele a partir da qual começará a eliminação. Se esse número for 0, 1, 2, 3 ou 4, é só eliminá-lo. Se esse número for de 5 a 9, também é procedida a eliminação, mas deve-se somar uma unidade à última casa da parte mantida. Vejamos alguns exemplos para ficar mais claro. A figura 3 mostra o número de casas decimais que devemos arredondar conforme a nossa escolha. Considerando o número 14,389 para arredondar para 0 casas decimais, devemos arredondar para 14. Considerando a base decimal, devemos arredondar para 14,4 e considerarmos 2 casas decimais, devemos arredondar para 14,39. Espero que tenha ficado claro os critérios de arredondamento. Vamos agora analisar como é feita a análise vertical do demonstrativo contábil. A tabela 1 mostra um balanço patrimonial de uma empresa fictícia denominada Goiás Limitada e a legenda das contas está logo abaixo. Podemos observar as contas do ativo composto nesse balanço pelo ativo circulante, ativo realizável a longo prazo, ativo permanente e o ativo total. Já no lado do passivo, podemos observar o passivo circulante, o passivo exigível a longo prazo, patrimônio líquido e o passivo total. Reparem que o ativo total é igual ao passivo total. Se isso não acontecer, como visto nas aulas anteriores, o balanço patrimonial estará incorreto. A análise vertical também está apresentada na tabela. Vale lembrar que, conforme vimos na aula passada, as demonstrações contábeis precisam ser ajustadas para aplicar as técnicas de análise. Na tabela apresentada anteriormente, os agrupamentos de contas já haviam sido feitos e precisamos simplesmente calcular seus percentuais em relação ao ativo total e ao passivo total. Mas como chegamos aos percentuais anotados na coluna AV de análise vertical? Vamos acompanhar a memória de cálculo. A tabela 2 apresenta os cálculos realizados. A memória de cálculo é o lugar de registro dos cálculos dos percentuais efetuados em uma análise. O ativo total e o passivo total são as bases de cada grupo de contas e, portanto, totaliza 100%. Para calcular o ativo circulante, utilizamos o valor do ativo circulante de R$ 64.000, multiplicamos por 100 e dividimos pelo ativo total de R$ 160.000. E então encontramos o percentual do ativo circulante sobre o ativo total. O mesmo é feito para cada conta do balanço patrimonial. No exemplo anterior, todas as divisões resultaram em valores inteiros. Quando isso não acontecer, o analista deve adotar como critério, sempre que possível, o arredondamento dos percentuais calculados para 0 casas decimais. Mas cuidado! Quando se arredondam os percentuais, devemos estar atentos para que o somatório dos percentuais dos componentes do ativo ou do passivo totalizem 100%. Agora, vamos aplicar a técnica de análise vertical para a demonstração do resultado do exercício. Na demonstração do resultado do exercício, a base representada pela
A base ela é representada pela receita operacional líquida, que totaliza 100%. Isso acontece porque é importante para a análise da empresa relacionar as suas despesas e lucros com o quanto obtém de receita para suas atividades, ou quanto de suas receitas ou despesas não operacionais representam em relação ao que recebe pelas suas atividades. Para efetuar a análise vertical na demonstração do resultado do exercício, portanto, é preciso dividir a conta ou grupo a ser analisada multiplicado por 100 para que o resultado já seja obtido em percentual pela base. Em geral, a base é a receita líquida de vendas. Para esclarecer qualquer possível dúvida, vejamos um exemplo de como proceder a uma análise vertical na demonstração do resultado de exercício. A tabela 3 apresenta a demonstração do resultado do exercício do período de X5 da empresa comercial Sabor de Mel Limitada. Na última coluna, podemos verificar os percentuais de cada conta ou grupo em relação à sua base que compõe a análise vertical. Segundo a fórmula que vocês viram anteriormente, foi possível chegar aos percentuais anotados na coluna AV à direita que representa a análise vertical. Os cálculos foram executados da forma como está apresentado na tabela 4. A receita operacional líquida é a base, logo as contas, custo das mercadorias vendidas, lucro bruto e as despesas operacionais, compostas pelas despesas comerciais, despesas administrativas e despesas financeiras, lucro operacional, receitas não operacionais, despesas não operacionais, lucros antes do imposto de renda, provisão para o imposto de renda e lucro líquido. Portanto, todas essas contas serão divididas pela receita operacional líquida e então saberemos o percentual de cada conta sobre o valor total. Cabe fazer uma correção. No cálculo do lucro líquido, é o valor da conta 27.000 vezes 100 dividido por 180.000, que é o valor da receita líquida operacional e não 18.000. Ficou claro como proceder à análise vertical da demonstração do resultado do exercício? Vejamos mais algumas aplicações da análise vertical. Uma vez que a análise vertical oferece parâmetros relativizados, esses parâmetros são importantes não apenas na avaliação de um determinado grupo em relação ao ativo total, por exemplo, mas também são importantes para calcular percentuais de contas em relação ao subgrupo do balanço patrimonial a que pertencem. Assim, pode ser importante para uma empresa saber o quanto do seu ativo circulante é representado por disponibilidades ou quanto seu estoques é de matéria-prima, por exemplo. A tabela 5 mostra as contas do ativo e logo abaixo está a memória de cálculo, que mostra como é feito o cálculo da análise vertical. Queremos analisar o quanto do ativo circulante é representado pela conta duplicatas a receber. Simplesmente dividimos o valor da conta duplicatas a receber de R$80.000 pelo total do ativo circulante, que é de R$200.000, e encontramos um valor de 40%, ou seja, 40% do total do ativo circulante é representado pela conta duplicatas a receber. O mesmo pode ser feito para qualquer subgrupo do balanço patrimonial e da demonstração de resultado de exercício. Por exemplo, estoques em relação ao ativo circulante, matérias-primas em relação a estoques ou despesas administrativas em relação às despesas operacionais. A regra é definir quem será a base, ou seja, a relação a que grupo ou conta desejamos obter informações mais específicas. Vamos considerar um exemplo de por que utilizar a técnica de relativização. Ao observar uma joaninha e um gafanhoto, qual dos dois é maior? A joaninha certamente percebe que o gafanhoto é maior do que ela. Entretanto, utilizando um animal de grande porte como o elefante, por exemplo, será que essa pequena diferença é relevante? Utilizando esse mesmo cálculo, uma conta pode ter seu valor aumentado de um exercício para o outro, mas isso representa algo significativo em relação ao referencial estabelecido, ou seja, em relação à base? É muito importante destacar que a análise vertical mede somente proporções. Quando falamos desse tipo de análise, descartamos valores monetários. Assim, não tem sentido falar em aumento ou diminuição destes, uma vez que ela não mede isso. Agora que já temos uma visão geral da técnica de análise vertical, veja as informações que se pode obter dos resultados dessa técnica aplicada ao balanço patrimonial e à demonstração do resultado do exercício.
O objetivo geral da análise vertical no balanço patrimonial é mostrar a participação de cada conta ou grupo em relação ao ativo ou passivo total. Esses dados podem ser comparados com seus equivalentes em outros exercícios ou em outras empresas do mesmo ramo, para identificar se existem contas ou grupos fora das proporções normais. Mais especificamente, a análise vertical mostra de forma detalhada a estrutura do ativo e do passivo e as modificações ocorridas ao longo dos exercícios analisados. Em relação à composição do passivo, podemos verificar que a participação dos capitais terceiros no total das origens de recursos e dos capitais próprios, o percentual de capitais terceiros a curto e a longo prazo e o perfil das dívidas de financiamento ou de funcionamento na empresa. As dívidas de financiamento são oriundas de instituições financeiras, como por exemplo os bancos. Já as dívidas de funcionamento são oriundas de fornecedores, salários, impostos, aluguéis, dentre outros. Em relação à estrutura do ativo, pode-se verificar quantos por cento dos recursos à disposição da empresa encontram-se aplicados no ativo circulante, no ativo realizável a longo prazo e no ativo permanente. Cabe ressaltar que o ativo permanente também pode ser chamado de investimentos fixos. Podemos verificar ainda, em relação à estrutura do ativo, qual a participação das principais contas dentro dos seus respectivos grupos e qual a participação dos subgrupos investimentos, imobilizado e diferido no total do ativo permanente, dentre outros. Depois de calcular esses percentuais, devemos comparar os valores extraídos da análise vertical com os das empresas concorrentes, a fim de verificar se os recursos investidos são típicos ou não para o ramo de atividade da empresa. Por exemplo, normalmente os recursos aplicados no ativo circulante em uma empresa comercial são superiores ao do ativo permanente. Agora vamos passar para a análise vertical na demonstração do resultado do exercício. Essa técnica atinge seu ponto máximo de utilidade quando aplicada à demonstração do resultado. Toda atividade de uma empresa gira em torno das vendas. São elas que devem determinar o que a empresa pode consumir em cada item de despesa. Por isso, na análise vertical da demonstração de resultados, as vendas são igualadas a 100 e todos os demais itens têm o seu percentual calculado em relação às vendas. Com isso, cada item de despesa da demonstração do resultado pode ser controlado em função do seu percentual em relação às vendas. Esse controle é extremamente importante quando se lembra que o percentual de lucro líquido em relação às vendas costuma ser muito pequeno. Por isso, o aumento percentual de qualquer item da demonstração do resultado em relação às vendas é indesejável. Há empresas que controlam rigorosamente esses percentuais, não permitindo que ultrapasse metas. Nesse sentido, o objetivo geral da análise vertical da demonstração do resultado do exercício é mostrar a participação de cada conta ou grupo em relação à receita operacional líquida. E ao comparar esses percentuais com padrões do ramo ou da própria empresa em exercícios anteriores, identificar se existem contas ou grupos fora das proporções normais. Nós vimos que no cálculo da análise vertical da demonstração do resultado do exercício, que a receita operacional líquida é a base, ou seja, ela é igualada a 100% e todos os demais itens têm o seu percentual calculado em relação a ela. Assim foi possível verificar a representatividade. Assim foi possível verificar a representatividade de cada conta ou grupo em relação à receita operacional líquida. Com isso, foi possível verificar qual o percentual do custo das vendas, das despesas operacionais e das despesas administrativas em relação à receita operacional líquida. Qual seria a representatividade do lucro bruto, do lucro operacional, do lucro líquido na demonstração do resultado do exercício? Cabe lembrar que comparamos cada item do demonstrativo de resultado com a receita líquida de venda, pois o objetivo é eliminar prováveis distorções com deduções de impostos diretos ou abatimentos e devoluções com a interpretação e a análise dos valores. Bom, depois de calcularmos esses percentuais, devemos compará-los com os de outras empresas de atividade semelhante, do mesmo porte, se possível, e da mesma região geográfica. A análise vertical permite ainda ao analista detectar variações expressivas ocorridas nos exercícios analisados, sejam elas favoráveis ou não, e a partir disso procurar as causas dessas variações.
Mas afinal, para que serve a análise vertical? Por que ela é importante para a análise do balanço e da demonstração do resultado do exercício? As informações obtidas pela análise vertical são de grande importância por fornecerem o caminho que a empresa deve percorrer, as diretrizes para a tomada de decisões na instituição. Mas como interpretar esses resultados obtidos? Isso é o que veremos a partir de agora, tanto para o balanço patrimonial quanto para a demonstração do resultado do exercício. Vamos começar pelo balanço patrimonial. Para efeito de análise dos dados obtidos com a aplicação da técnica de análise vertical no balanço patrimonial, devemos desenhar um histograma, que é um gráfico constituído por retângulos de mesma base, colocados lado a lado e cuja altura é proporcional à quantidade a representar para cada exercício com os percentuais obtidos quando da aplicação da análise vertical. Imagine que a empresa Via Digital S.A. apresente os seguintes percentuais dos seus subgrupos em relação ao total das origens e das aplicações, conforme apresentado no balanço patrimonial de 2 períodos. Para representar esses percentuais em um histograma, precisamos estabelecer a altura do retângulo, que representará os 100%, e dividir essa figura geométrica em partes que representem proporcionalmente cada grupo das origens e das aplicações. O histograma é desenhado para facilitar os comentários acerca da análise vertical no balanço patrimonial. A partir da análise vertical dos balanços patrimoniais ajustados, é possível notar que pelo lado das aplicações, há uma diminuição do ativo circulante de 72% para 54%, de X1 para X2. Em contrapartida, o ativo permanente cresceu sua participação de 28% para 46%. Do lado das origens, observe-se que os recursos de terceiros aumentaram sua participação, passando de 61% para 71% do total do passivo. É possível verificar ainda uma mudança de proporções entre a participação dos capitais de terceiros de curto prazo e de longo prazo. Enquanto o primeiro decresceu de 49% para 35%, o segundo aumentou substancialmente sua participação, de 12% para 33%, em função do financiamento do ativo permanente. O patrimônio líquido, que fornecia 39% dos recursos em X1, decresceu para 29% em X2. A partir da análise vertical, é possível verificar qual a porcentagem de lucro em relação à operação. A partir da análise vertical, é possível verificar qual a porcentagem do lucro em relação à receita operacional líquida, como andam suas despesas de um exercício para o outro, se aumentaram ou não sua participação, dentre muitas outras informações. Para esclarecer a importância da análise vertical no processo de análise da demonstração do resultado do exercício, veja o exemplo a seguir, mais uma vez com a empresa Via Digital S.A. A partir da análise vertical dos demonstrativos dos resultados dos exercícios ajustados apresentados, podemos perceber que houve um crescimento da margem bruta, ou lucro bruto, de 24% em X1 para 39% em X2. No entanto, o aumento significativo das despesas operacionais, que passaram de 17% em X1 para 36% em X2, fez com que a margem operacional, ou lucro operacional, caísse de 7% para 2% em X2. As despesas financeiras passaram de 8% para 28%, foram responsáveis pela elevação da participação das despesas operacionais. A empresa piorou seu desempenho em relação a X1, pois a sua margem líquida, ou lucro líquido, diminuiu, passando de 5% para 2%. A comparação entre 2 ou mais exercícios subsequentes permite constatar mudanças na política da empresa, quanto à obtenção e aplicação de recursos. Quando aplicada a demonstração do resultado do exercício, possibilita verificar a participação relativa de cada componente em relação à receita operacional líquida, identificar a margem de contribuição de cada elemento na formação do resultado líquido de cada exercício. Bom, além dessa técnica da análise vertical, podemos fazer a avaliação da empresa através de índices que exigem a comparação com padrões e a fixação da importância relativa de cada índice. O índice é a relação entre contas ou grupo de contas das demonstrações financeiras que visa evidenciar determinado aspecto da situação econômica ou financeira da empresa. Existe uma grande quantidade de índices que podem ser aplicados. Vamos ver alguns exemplos.
Existem os índices de estrutura de capital, também conhecidos por índices de endividamento, e revelam a relação entre o capital próprio e o capital de terceiros, evidenciando assim o nível de dependência de recursos de terceiros. Esses índices influenciam nas decisões financeiras das empresas. Dentre os diversos índices utilizados para análise da estrutura de capital, podemos destacar alguns. A participação de capitais de terceiros é um índice geral da estrutura de capital da entidade, relacionando os recursos próprios com os de terceiros. Nada mais é do que o passivo circulante, mais o passivo não circulante dividido pelo patrimônio líquido. Esse índice indica qual a dependência dos negócios em relação a recursos de terceiros. Uma participação próxima de 1 denota insolvência e extrema dependência de terceiros. O ideal é que essa participação seja igual ou inferior a 0,6. Já a composição do endividamento apresenta a característica dos recursos de terceiros, ou seja, se estão localizados no curto ou longo prazo. O índice de composição do endividamento torna-se relevante para a estratégia financeira à medida que a dependência da empresa com recursos advindos de credores for elevada. Vamos analisar agora os índices de liquidez. Os índices de liquidez evidenciam a capacidade financeira da empresa em relação aos compromissos assumidos com terceiros, comparando os ativos e os passivos, evidenciando os valores circulantes e não circulantes. São índices que procuram medir quão sólida é a base financeira da empresa. Dentre os tantos índices que evidenciam a liquidez de uma empresa, podemos destacar alguns. O índice de liquidez geral indica a situação da empresa no longo prazo. Confronta o total do ativo com o total do capital de terceiros, indicando quanto a empresa possui de investimentos de curto e longo prazo comprometidos com as suas obrigações totais. Quando maior do que 1, significa que a empresa possui bens e direitos suficientes para liquidar os compromissos financeiros de longo prazo. É um ativo circulante mais o realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais o exigível a longo prazo. Outro índice de liquidez é o índice de liquidez corrente. Esse índice indica as disponibilidades da empresa em relação às suas dívidas de curto prazo, evidenciando sua capacidade de pagamento no período de 1 ano. É um ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Há ainda o índice de liquidez seca. Por meio desse índice, obtém-se a capacidade líquida de pagamento da empresa no curto prazo. Com a subtração dos estoques, procura-se eliminar riscos de realização desse ativo, já que o mesmo ainda não apresenta disponibilidade para a empresa. Além disso, podemos analisar ainda alguns índices de rentabilidade. Os índices de atividade, também conhecido como índices de retorno ou ainda índices de lucratividade, revelam a rentabilidade dos investimentos realizados em determinado período, ou seja, indicam qual grau de êxito econômico. Esses índices dão suporte, ainda que superficial, para analisar a situação econômica da entidade. Os índices, portanto, fornecem uma visão mais ampla da situação econômica ou financeira da empresa. Como vimos, eles servem de medida dos diversos aspectos econômicos e financeiros das empresas. Assim como o médico utiliza certos indicadores, como pressão e temperatura, para elaborar o quadro clínico do paciente, os índices financeiros permitem construir um quadro de avaliação da empresa. Após o cálculo desses índices, eles podem ser analisados de forma intrínseca, que é uma modalidade bastante limitada e só deve ser utilizada quando não se dispõe de índices padrão, proporcionados pela análise de um conjunto de empresas, ou através de comparação temporal, observando as tendências seguidas pela empresa ao longo dos sucessivos exercícios sociais, em comparação com os índices padrões, indicadores de outras empresas do segmento, para conceituar os níveis da entidade perante os demais do seu ramo de atuação. Com isso, encerramos os assuntos da nossa terceira videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. Bons estudos e até a próxima!